Quero saudar a todos com a graça, a paz bondosa do nosso Deus. Amém. Quero saudar principalmente aos formandos e agradecer desde já a honra de poder trazer a palavra nessa noite. E eu convido aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Números, capítulo 20, verso 7. Livro de Números, capítulo 20, verso 7. Antigamente a gente ouvia um barulho assim, flap, 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 flap. Hoje em dia não ouve nada, né? Todo mundo abre eletrônico. Números capítulo 20, verso 7. Eu vou ler desde o verso 1 para que os irmãos possam entender melhor o contexto, mas até o verso 13. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais, e porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe darei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós lemos a Tua palavra, ela é a verdade, ela não contém erro, e ela nos pastoreia no seu ensinamento. Pedimos que o Teu Espírito Santo que habita em nós traga luz, iluminação à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma e aos nossos sentimentos, para que possamos ouvir a Tua voz, entender o Teu ensinamento e obedecer aos Teu chamamento. Pedimos a Tua graça, especialmente sobre os irmãos que se formam nessa noite. Prepara-os, fortalece-os para a jornada que está apenas no começo, mas ainda há muito chão e há muita experiência, e há muito que conhecer do Senhor, da Tua palavra e do Teu povo, para que possam ser de fato pastores dele. Nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua condução, nós pedimos o Teu pastoreio, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nome dele era Moisés. Moisés era um levita da tribo de Coate, filho de Amrão e Joquebede, está escrito Êxodo capítulo 6, versículo 20. Um casal espiritual cuja fé foi perseverante mesmo nos dias difíceis da escravidão em que viveram no Egito por toda a sua vida. Eles criaram seu filho nos preceitos bíblicos até que ele fosse levado em definitivo para o palácio do faraó, conforme está descrito em Êxodo capítulo 2. A história de Moisés se divide então em 3 fases bem distintas que qualquer aluno de qualquer escola dominical já aprendeu quais são. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto cuidando de ovelhas,
40 anos pastoreando o povo do Senhor após o êxodo de Israel do Egito. O homem que viveu 40 anos no palácio foi educado em toda a ciência do Egito, está escrito em Atos capítulo 7, versículo 22. Tornando-se, conforme diz Estevão, poderoso em palavras e obras. Ele aprendeu a ler hieróglifos, a escrita hierática egípcia e possivelmente a escrita proto-cananeia, que tinha um alfabeto de 20 letras. Fazia cópia de textos clássicos, já naquela época no Egito haviam textos clássicos, e aprendeu princípios de administração pública. É sabido que toda a administração da construção de templos era entregue aos príncipes, os filhos e aqueles a quem Faraó dava esse direito. Por ser um príncipe, ele teve de aprender a usar o arco e a flecha, não o arco comum com a flecha comum, mas o chamado arco composto, uma invenção que os egípcios descobriram numa das suas invasões da Mesopotâmia. O arco composto, ele não tinha uma vara só que se arqueava, mas ele tinha duas, que era amarrada no seu centro por tendão de tripa de carneiro. Isso permitia que este arco atirasse uma flecha 30 metros mais longe que qualquer arco, o que permitia a qualquer soldado egípcio matar pelo menos 3 pessoas antes de ele ser atingido por uma flecha. Com isso, o Egito derrotou inúmeras nações por ser o detentor dessa tecnologia, e Moisés aprendeu a usar. Ele recebeu orientações militares, administrativas, leitura, ele estudou a melhor ciência, a melhor matemática que havia naquela época, 40 anos no palácio. O Moisés, que viveu 40 anos no deserto, aprendeu o significado do que seja ser um peregrino, conforme está escrito em Atos, capítulo 7, versículo 9, pois ele peregrinou pela terra que depois ele iria conduzir o povo de Deus. Ali ele aprendeu a se tornar um legislador. Aliás, os anos no deserto lhe deram o conhecimento e a familiaridade necessária com este tipo de clima para que ele pudesse conduzir o povo nos 40 anos que viriam depois. Os últimos 40 anos. E estes últimos 40 anos começam aos 80 anos de idade. Ele já estava para lá da terceira idade quando de fato conduziu o povo na libertação do Egito. Então ele se tornou o legislador de Israel, um intercessor, um tipo da obra mediadora de Cristo a nosso favor. Ele pastoreou o povo de Deus por 40 anos, e não era uma igreja de 5, 6, 10 mil membros, e nem como a maior igreja presbiteriana do mundo, a igreja Sarangue, com 100 mil membros. Ele pastoreou uma igreja com pelo menos 6 milhões de membros, no deserto, em tendas. E pelo menos uma vez por semana, tinha alguém que reclamava do seu pastoreio. Ele enfrentou suas muitas queixas, o livro de Números narra apenas 7 delas. Ele intercedeu por eles em cada uma das queixas, ele colocou toda a sua vida a serviço de Deus. Aos nossos olhos, ninguém merecia mais entrar na terra prometida do que Moisés. Quantos milagres Moisés fez, quantos prodígios Deus fez através da sua mão, quantas palavras sábias, quanta mansidão. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. E isso é incrível quando você aprende que na Bíblia apenas 2 pessoas são chamadas de mansas: Jesus Cristo e Moisés. E ele é chamado de manso exatamente quando a sua liderança era questionada por ninguém mais, ninguém menos do que a sua própria irmã. A palavra de Deus diz que ele experimentou um dos maiores atos da bondade de Deus, pois em Êxodo capítulo 33 e 34, relacionado ao episódio do bezerro de ouro, ele pediu a Deus que pudesse vê-lo. E Deus respondeu: nenhum homem pode me ver, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou te colocar na penha. Vai ter pedra à direita, à esquerda, atrás, você só poderá olhar pela frente, e eu passarei toda a minha bondade diante dos seus olhos. E você me verá pelas costas. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, e Deus veio,
Deus tampou os olhos de Moisés, passou diante dele e ele pôde vê-lo. Nós não sabemos como explicar isso, é um dos mistérios da Escritura. Ele o viu pelas costas, e a Bíblia diz que não houve jamais um profeta como Moisés que falasse a Deus face a face, a quem Deus chamasse de amigo, pois a Bíblia diz que Deus só chama de amigo a Moisés e Abraão. Ninguém pôde conhecer a Deus com a intimidade que Moisés conheceu. Mas aquele que teve o privilégio de poder ver toda a bondade de Deus diante dos seus olhos, de ter escrito na Bíblia um versículo como Deuteronômio 34:10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Esse homem que viveu o seu melhor no episódio logo após o bezerro de ouro, em Êxodo 34, aqui em Números 20, ele vive o seu pior momento com Deus. Um escritor católico que esposa a teologia da libertação, ele diz que aqui Moisés experimenta a sua deposição. E por que isso aconteceu? Como que alguém que pudesse inspirar em nós tantas coisas boas, de repente experimenta uma grande decepção com Deus, ou Deus fica grandemente decepcionado com ele? Não é à toa que este lugar se chama Meribá, dissensão, confusão. O mesmo nome lá de Êxodo 17, versículo 7. E essa aqui é a sexta queixa que Israel faz contra Deus no livro de Números. Depois dessa só tem mais uma, a queixa do capítulo 21, que diz respeito à serpente de bronze, que simboliza, que é um tipo da cruz de Cristo, e que o próprio Senhor Jesus vai mencioná-la em João capítulo 3, a partir do verso 15 em diante. Acontece num momento de fragilidade, tanto para Moisés quanto para Arão. Eu não li o versículo 1, mas o versículo 1 diz que naquela mesma época, Miriam, a sua irmã mais velha, havia falecido. E os irmãos se lembram que foi Miriam que intercedeu a favor de Moisés quando ele foi encontrado no carriçal. Foi ela que indicou a própria mãe de Moisés para cuidar de Moisés. Aquela história que a gente vê nos filmes da televisão, do cinema, de que Moisés só descobriu que era judeu lá quando ele estava com 40 anos de idade. Não tem nada disso na Bíblia, ele sempre soube que ele era dos judeus. E a Bíblia diz, Atos capítulo 7, que foi exatamente porque ele sempre soube que ele escolheu abandonar o palácio e viver com o seu povo. Não tem essa descoberta de última hora. E por causa da educação que ele recebeu dos seus pais, não foi um pano xadrez à la judeu que fez Moisés se lembrar da sua infância quando ele era criança. Isso cabe muito bem para as histórias do Zorro, mas não para a história bíblica de Moisés. Ele sabia, Deus havia preparado tudo. E foi exatamente por causa disso que ele teve de fugir aos 40 anos de idade. Mal acabaram de sepultar Miriam, ali mesmo em Cádiz, bem próximo de onde a peregrinação havia começado, no episódio relatado pelos espias, 40 anos antes. O primeiro mês pode ser o mês de Abib, que é março, abril, e a sua morte prenuncia, então, o fim da peregrinação. Miriam morre no início do último ano do castigo. E acontece exatamente no ano 40º da peregrinação. Todos sabiam que só faltava mais um ano, no último ano. Então eu quero falar um pouco sobre essa queixa que os israelitas fizeram contra Moisés e olhar o texto a partir da perspectiva do pastor. O texto mostra por que Moisés não pôde entrar. E ao mostrar por que Moisés não pôde entrar, ele mostra para nós, pastores, o que nós devemos fazer para conduzir o povo de Deus. Estabelece para nós, pelo menos, 4 princípios a respeito do que Deus entende ser o ministério
pastoral. Em primeiro lugar, versículo 8 e versículo 11, o texto diz que o ministério pastoral significa obedecer exemplarmente aos mandamentos de Deus. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, o povo está se queixando, leva o povo diante da rocha e fala à rocha, para que ela dê água. Ele devia falar, mas ele chega diante da rocha e ele bate na rocha, não uma, mas 2 vezes, desobedecendo o mandamento exato que Deus havia ordenado a Moisés. Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha, não que batesse 2 vezes nela. Para Deus não existe meia obediência, ou obediência mais ou menos, ou obediência do meu jeito, ou obediência do seu jeito. Obediência para Deus é obediência à sua palavra, como Ele disse. E nós vivemos uma época que tem muito pastor por aí que diz: mais ou menos, pastor. Um aluno nosso lá do seminário chegou para mim e disse uma vez, que foi convidado por mim para pregar na minha igreja: ó, pastor, aquilo que o senhor ensina em homilética lá no seminário vale para lá, para este púlpito não. Ou um outro aluno que veio ao púlpito do presbitério fazer o seu sermão de prova, descreveu o contexto de Lucas corretamente, depois disse: Lucas pensa assim, eu penso diferente. E na hora da crítica do sermão, os colegas ficaram com raiva de mim, porque eu disse: mas espera aí, você é melhor que Lucas? Obedecer mais ou menos, aprender mais ou menos, fazer as coisas de Deus mais ou menos, ou do jeito que eu achar melhor. Moisés ficou com raiva do povo porque estava irritando, e ele foi lá e despejou a sua raiva sobre o povo. A palavra de Deus diz que nós não podemos desprezar detalhes naquilo que Deus ensina para nós. Se fizermos exatamente como ele disse, ou se não fizermos exatamente como ele disse, então nós desobedecemos. E a Escritura está carregada de exemplos disso. Saul, 1 Samuel 15, quando ele diz: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou Nadab e Abiú, quando Deus diz para Moisés tudo o que ele deveria fazer. Levítico capítulo 8, capítulo 9, o texto é até cansativo de ler, porque o tempo todo ele diz assim: Moisés fez do jeito que Deus mandou, Moisés fez como Deus falou, Moisés seguiu o modelo que Deus deu. E aí o fogo desceu do céu e acendeu o altar do holocausto pela primeira vez. Nadab e Abiú, sacerdotes ao lado de seu pai, acharam aquilo bacana e resolveram: puxa vida, vamos repetir o processo. E pegaram os seus incensários e acenderam fogo que Deus não disse para acender na sua presença. E os irmãos conhecem a história. Ou Uzá, que Davi queria levar a arca da aliança para Jerusalém, e Levítico dizia que a arca deveria ser levada em varais sobre os ombros dos coatitas. Mas Davi mandou fazer um carro novo, com pompa, com festa, com tudo mais. E o texto não, quando Deus desaprovou o que Davi fez, Deus não reclamou da festa, Deus não reclamou dos instrumentos que foram usados no cântico. Deus reclamou que Davi não havia feito o que ele havia ensinado na sua palavra. E Uzá era o sumo sacerdote. E eu fico pensando, imaginando comigo, de repente Uzá pensou assim: mas Davi é o rei. Se eu disser para ele que ele está fazendo errado, é perigoso ele me colocar numa masmorra. E ele não orientou Davi, embora fosse essa a sua obrigação. Então Davi fez do jeito que quis e achou que era o melhor. Gastou muito dinheiro nisso, para a glória de Deus. Mas quando Deus puniu não a Davi, Deus puniu a Uzá. Porque achou que se alguma coisa desse errado, ele ajeitava com a mão. E assim a gente encontra um monte de pastor por aí tentando ajeitar as coisas na igreja com a mão, como Uzá fez. Tentando acertar a relação de uma senhora com outra, tentando ajustar a intriga que surgiu no meio do coral, tentando ajustar a fala meio que descabida do irmão da junta diaconal, sem usar a Bíblia.
E aí uma irmã chega no meu gabinete e diz: pastor, uma irmã que havia se divorciado, pastor, eu estou namorando. Eu falei: que benção, irmão, me conta mais isso aí. Pois é, pastor, por isso que eu vim no seu gabinete, o cara é casado. Aí eu já não vi de onde, eu falei: minha irmã, sai dessa. Para com isso hoje. Não vá adiante. Ela disse: ah, não, pastor. Não foi isso que eu queria que o senhor falasse, não. Eu falei: o que você queria que eu falasse? Ah, eu queria que o senhor falasse assim: vai devagar. Como que eu posso falar vai devagar se você está desobedecendo a palavra de Deus? Ou como aquele irmão de 78 anos de idade que resolveu se divorciar e veio no meu gabinete pedir para eu interceder para a esposa dele largar ele. Falei: mas como assim, meu irmão? Você tem 78 anos de idade, daqui a pouco você está doente, quem é que vai cuidar de você? Não, pastor, ela é muito chata, não quero ficar com ela não. 3 anos depois, 81 anos de idade, ele chega no meu gabinete: pastor, minha esposa está querendo me largar. Uai, meu irmão, mas eu falei para você parar de ficar pegando no pé dela há 3 anos atrás. É, pastor, mas o senhor não falou com força. O que é falar com força? É pegar uma Bíblia, Vida Nova, capa dura, e bater na cabeça do irmão? Frases que mães de adolescentes costumeiramente falam para nós. Traz o adolescente, porque está desobedecendo em casa: pastor, dá uma dura aí. Aí você entrevista a adolescente, cheia de problemas. Aí na hora que ela sai do gabinete, ela pede para a filha descrever o que o pastor falou. Depois ela vai no gabinete do pastor: só é um fraco. Minha filha vai sair da igreja e a culpa é sua. Não, meus irmãos. Não tem meia verdade, não tem meia palavra. Temos que ser obedientes exemplarmente diante do povo de Deus. Segundo, o texto diz que o obreiro, o pastor, ele deve agir com sobriedade e imparcialidade. Versículo 10. Olha comigo aí o verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Onde está escrito que Deus mandou Moisés passar uma descompostura no povo? O povo está se queixando, é um fato. Mas Deus atendeu ao pedido e à queixa do povo. Fala a rocha. Moisés, em vez de falar à rocha, falou ao povo e soltou os cachorros em cima da igreja de Deus. Fez um sermão de ira. Descontou no povo toda a ira que o povo jogava sobre ele. Ouvi-me agora, rebeldes. Não tem nenhuma mentira aqui no que Moisés está falando. Uma das críticas que a maioria dos pastores recebem, vocês vão receber também, pode esperar, está escrito não nas estrelas, mas na história da igreja. É aquela frase que diz: pastor, não foi o que o senhor disse, foi como o senhor disse. E eu tive uma experiência muito interessante com essa história de como dizer as coisas. Uma vez um pastor se levantou no presbitério, falou uma coisa muito estranha lá, e eu levantei e disse: meu irmão, isso é mentira. Aí um pastor mais idoso, mais experiente, mais maduro, me chamou no canto: você não fala desse jeito, pastor ele. Você não pode falar que o irmão está mentindo diante do presbitério. Fala assim: o irmão faltou com a verdade. Aí eu estou numa outra reunião, um dos pastores mais educados que eu conheci na minha vida, ele está descrevendo uma situação, aí o outro pastor esbravejou com ele e disse: meu irmão, mas você está faltando com a verdade. O outro se levantou, bateu na mesa e disse: você está me chamando de mentiroso? Aí eu aprendi que às vezes não é nem o como você fala, é o que você fala mesmo. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando: é o jeito que o senhor fala, pastor. Olha, por mais educado que você seja, por mais cordial que você seja, vai aparecer alguém que diz que você é mal educado. Geralmente alguém que não estava lá, mas pegou as dores de quem estava lá. Preparem-se, isso vai acontecer muitas vezes.
E você precisa manter o equilíbrio. Precisa manter a calma. Porque se você perde a calma, aí a pessoa diz, não falei, não falei, não falei. Mantenha a calma. Manter a calma. Tem alguns momentos que só manter a calma é que resolve. E quem nos ajuda a entender essa situação aqui é o Salmo 106. Salmo 106, verso 33, o autor do Salmo diz que Moisés naquele dia falou irrefletidamente. Mas se você ler todo o Salmo 106, você vai perceber com quantos pecados diferentes Moisés teve que lidar enquanto era pastor. Moisés falou irrefletidamente face à provocação do povo. Quando nós olhamos para textos posteriores a Números, os autores bíblicos enumeram uma variedade de pecados cometidos por Israel no deserto que apoquentavam Moisés o tempo todo. A descrença, Salmo 106, versos 7 a 12, o descontentamento, versículo 13 a 15, os ciúmes, versículo 16 e 18, a idolatria, versículo 19 a 23, as saudades do Egito, da velha vida, 24 a 27, a apostasia, 28 a 31, a provocação, verso 32 a 33, que é o sentido da palavra Meribá, e a paganização do culto de Deus, versículos 37 e seguinte. O salmista, ele nos faz relembrar no final que se não fosse a bondade graciosa de Deus, Israel jamais teria entrado na Palestina. Salmo 106, verso 47. Paulo acrescenta outros pecados a essa lista. Uma lista um pouco menor, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6 em diante. Parece que Paulo está lendo o livro de Números, quando ele escreve o capítulo 10 de 1 Coríntios. Ele fala de cobiça, verso 6, idolatria, verso 7, imoralidade, verso 8, provocação, verso 9, murmuração, versículo 10. Paulo nos adverte que nós devemos aprender as lições do deserto para permanecermos atentos à nossa condição espiritual, no versículo 11. Para nos precavermos e esperarmos o livramento de Deus, versículo 13. E para vencermos as tentações da nossa natureza humana pecaminosa, versículo 13. Irmãos, no ministério pastoral é preciso lidar com tudo isso e mesmo assim manter o equilíbrio, a sobriedade. A nossa condição pecaminosa nos leva para o desespero com muita facilidade e por isso muitas vezes nós agimos com precipitação. A experiência de Moisés nos coloca diante da realidade crua de que mais cedo ou mais tarde cometeremos erros e estes erros poderão nos custar muito caro no ministério. Por outro lado, também é evidente que erraremos quando nos deixarmos levar pelas emocionalidades, ressentimentos e mágoas, trazendo para o púlpito o famoso sermão de carapuça, que não vem do estudo da palavra, mas que vem da raiva de alguém durante a semana. Don Hamann, um missionário que eu ouvi em 1988, ele chama esse tipo de sermão de ira. E esses sermões de ira são os mais vorazes para diminuir o tempo de um ministério pastoral em uma igreja. Aprenda a sempre agir com equilíbrio e maturidade. Terceiro, o ministério pastoral, na visão do próprio Deus, significa agir somente pela fé sempre. Versículo 11, versículo 12. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim. A primeira palavra de Deus para Moisés e Arão é que eles não creram no que Deus havia dito para eles. Porque eles não creram, eles não entrariam. Mas espera aí, pastor. Minha cabeça agora balançou aqui na teologia calvinista. O milagre não aconteceu? Aconteceu. A água não saiu? Saiu.
Como que a água pode sair se ele falou em incredulidade? É para você aprender que não é a nossa fé que faz as coisas. É sempre Deus. E às vezes, apesar da nossa incredulidade, Deus havia proposto dar água para o povo. E mesmo Moisés fazendo tudo errado, ou meio errado, ele deu água para o povo. O exemplo de Eli e Ana é outro. Eli vê aquela mulher atribulada, orando e chorando na igreja, só movimentando os lábios, e já pensa assim: está bêbada, vou botar para fora. E ele a repreende: sai desse vinho, mulher. E Ana diz: não estou bêbada, eu estou atribulada. Eli errou no aconselhamento pastoral. Mas depois ele orou com Ana. E Deus ouviu a oração dele. E ela voltou feliz para casa. Ele começou com o pé esquerdo, mas graças a Deus terminou com o pé direito. Algumas pessoas não têm tanta paciência assim com o seu pastor. Ainda bem que Ana teve com Eli. E esses são geralmente os que mais nos abençoam no ministério. Como a dona Terezinha. Dona Terezinha foi o primeiro calo no meu sapato lá em 1991. Dona Terezinha era da Bahia. Gente, pastor, eu não acho certo o pastor aceitar convite para pregar fora, porque deixa a igreja desassistida e a gente paga o seu salário. Mas no dia seguinte ela chegava na porta da sua casa: pastor, eu fiz um monte de salpicão lá em casa, meu marido não comeu, eu também não comi, eu acho que vocês vão gostar, está aqui. E junto com o salpicão vem a goiabada e o doce de leite. Ela teve câncer. E ela não sentia dor, mas não conseguia ficar quieta em casa por causa do desconforto do câncer que era no intestino. Então a SAF resolveu que cada dia 2 mulheres iriam passar a noite com ela. Cada dia 2 mulheres, só para ficar ajudando a mudar ela de posição na cama. Dona Terezinha foi o primeiro culto fúnebre que eu fiz na minha vida. E o primeiro sempre é o mais difícil. Especialmente quando é uma pessoa que cuida de você. Fala na cara o que pensa, mas também dá na cara o seu amor. A gente nunca fica com raiva dessas pessoas, porque elas cuidam da gente. Agir pela fé não significa agir de qualquer jeito, intuitivamente, pelo vento. Agir pela fé é exatamente agir seguindo a instrução de Deus. Quando nós seguimos a instrução de Deus, nós pisamos os pés na rocha. Não escorregamos, não tropeçamos, não nos desviamos. E ensinamos à igreja que o caminho é este. Assim, como Moisés poderia ter sido incrédulo, ele bateu na rocha e a água correu. Mas parece que para Deus, incredulidade é mais do que nós estamos acostumados a pensar que seja incredulidade. Ao não fazer exatamente o que Deus disse e ao colocar-se pessoalmente como responsável pelo milagre, Moisés ignorou a sua dependência de Deus. A igreja precisa enxergar no seu pastor que ele depende de Deus para tudo. Também, segundo esse texto, incredulidade é não depender de Deus. Fé sempre é a resposta correta à palavra de Deus, seja de promessa, seja de mandamento. Fé é obediência, é confiança, é acatamento, é descanso, é agradar-se de quem Deus é e do que Ele faz, quando Ele faz e como Ele faz. Por que essa rocha é tão importante aqui? Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que essa rocha é um símbolo de Cristo, é um tipo de Cristo. Havia até uma lenda no judaísmo de que onde Israel ia, tinha uma rocha que ficava indo atrás dele. Eu fico imaginando, será que tinha uma rocha que ficava rodando atrás do povo, o deserto inteiro? Tinha uma lenda judaica que falava que era assim. Mas Paulo diz que aquela rocha, de certa forma, representava a provisão de Deus para nós, o livramento, Jesus.
Jesus nós recebemos, nós não batemos em Jesus, nós não crucificamos Jesus novamente, nós não sacrificamos Jesus novamente, embora algumas igrejas pensam que é assim. Jesus nós honramos, nós amamos e nós seguimos e obedecemos. E por último, para não cansar demais os irmãos, o ministério pastoral significa santificar o nome de Deus perante o seu povo e a sociedade. Verso 12, verso 13. Porque não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Porque não crestes em mim com o objetivo de me santificar diante dos filhos de Israel. Santificado seja o teu nome, tanto na terra, como já é santificado no céu. A santidade de Deus e a pecaminosidade do homem é algo que sempre se reflete no espelho da palavra. Deus é santo e nós devemos ser santos como Ele é o refrão da lei, é o tema de Levítico. Contudo, o nosso coração é pecador e o nosso pecado nos afasta, separando-nos de Deus, conforme está escrito em Isaías 59, verso 2. Santidade é exatamente o oposto, porque Deus nos separa para Ele. O pecado nos separa de Deus, a santidade nos separa para Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que somos uma geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade precípua e fundamental de viver para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual a finalidade do ministério pastoral? Tornar o nome de Deus santo diante das pessoas. E isso é feito não só com os nossos sermões, mas principalmente com as nossas ações. O Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha que as nossas boas obras levarão os incrédulos a glorificarem o nome de Deus, Mateus 5, 16 a 18. Por outro lado, irmãos, nós não podemos negar o fato de que muitas vezes as nossas ações negam as nossas palavras. E no ministério pastoral, isso é muito forte. Eu me lembro, na semana da nossa formatura, o reverendo Heber Carlos Campos, o pai, que quando a gente era aluno dele, a gente chorava muito, mas hoje a gente agradece a Deus todas as lágrimas que nós choramos por causa das suas provas. Ele nos chamou e disse: olha, ontem vocês eram pedra, hoje vocês são vidraça. Pode esperar que a pedra vai chegar em você. Nós vivemos numa casa de vidro. A igreja olha para nós, até para os mínimos detalhes. Um dia eu estava de mudança e não sabia encontrar onde estavam os meus cintos para colocar na calça. E fui lá para a igreja pregar, era a primeira igreja. Então um presbítero me parou na porta: pastor, o senhor pregou sem cinto hoje? Outra vez eu preguei sem gravata, uma irmã disse: cadê a gravata, pastor? Ou, uma vez nós fechamos o templo da nossa igreja, e porque eu tinha sido convidado para ser o pregador, e a equipe de cântico da nossa igreja tinha sido convidada para dirigir o culto por uma igreja Assembleia de Deus, nós fechamos o nosso templo e fomos todo mundo para a igreja Assembleia de Deus. Juntamos lá na porta da igreja, fizemos um culto presbiteriano dentro da igreja Assembleia de Deus, junto com eles. No meio do caminho tinha uma rua sem asfalto e muita poeira. O culto terminou, foi muito jóia. Os irmãos da Assembleia de Deus nos hospedaram com muita galhardia e gentileza. Mas quando terminou, uma irmã da nossa igreja, não foi da Assembleia de Deus, chegou para mim e disse: pastor, o sermão foi ótimo, mas o bico do sapato está sujo. Não tem jeito. Alguém vai achar alguma coisa que não estava no lugar certo na hora que você estava pregando.
Mas não se preocupe com isso. Preocupe-se com a santidade de Deus. De vocês vão falar mesmo. E outro dia eu até aprendi uma frase nova do Spurgeon: se eles não falam, tem alguma coisa errada. Porque você é pecador mesmo. Mas eu queria terminar então esse sermão fazendo 4 aplicações rapidíssimas. O que é o ministério pastoral, queridos formandos? Obedecer a Deus e os seus mandamentos exemplarmente como pastores. Agir com sobriedade e imparcialidade o melhor que puderem. Agir com base na fé, sempre. E santificar o nome de Deus perante o seu povo e a sociedade. Por quê? Porque um evento é suficiente para mudar tudo. Uma palavra irrefletida, 1 ou 2 batidas despretensiosas numa pedra, um olhar, um toque. Uma vez uma irmã saiu da nossa igreja, eu fui visitá-la para perguntar por quê. Pastor, o senhor anda me olhando assim com a cara de quem está querendo alguma coisa. E não tinha nada daquilo. Um colega nosso, há poucos tempos, enfrentou um tribunal inteiro no presbitério porque uma irmã achou que ele a estava cobiçando com os olhos. Um vacilo, uma teimosia, um soco, um silêncio ressentido, uma brincadeira, uma disciplina rigorosa, basta um evento. Moisés tem 40, 100 anos de experiência, um evento atrapalhou tudo. Uma brincadeira, um convite malicioso, uma omissão irresponsável, um sim dado na hora errada para a pessoa errada, um não também do mesmo jeito, uma escolha, a ausência da escolha, o deixar para os outros escolherem uma responsabilidade que é sua. Deus não deixará de considerar com seriedade nenhum deles. Por causa disso, cuidado. Cuidado com o caminho no qual você coloca os seus pés para andar. Considere bem os seus caminhos. Seja o mais sábio possível, porque a promessa está logo ali, do lado de lá do Jordão. Queridos irmãos, ex-seminaristas, bacharéis, Deus o chamou para pastorear o seu povo. Lembre-se de Moisés, das belíssimas experiências de Moisés, mas não se esqueça dessa. Aprenda com ela. Porque se isso aconteceu com Moisés, que é o melhor pastor de todos, se aconteceu com Jonathan Edwards, os irmãos se lembram, Jonathan Edwards pastoreou o Northampton 23 anos. Foi o pastor do reavivamento, do milagre de Deus, das ações poderosas de Deus. Aí de repente aquela igreja por 80 anos tinha um acordo espúrio, esquisito, não bíblico, que o avô dele havia feito porque tinha sido pastor 60 anos antes dele, da mesma igreja, a única igreja da vida dele. Mas os 23 do Jonathan Edwards, 83 anos praticando algo que a Bíblia não aprovava, que ficou na história conhecido como o acordo do meio termo. O acordo do meio termo dizia o seguinte: um pai que não é batizado pode apresentar os seus filhos ao batismo. Depois de 23 anos, sem mexer nessa tecla, respeitando a característica da igreja, Jonathan Edwards resolveu que não aceitava mais. Então ele disse para a liderança da igreja que ele só batizaria as crianças cujos pais tivessem apresentado uma fé firme diante de Deus. Sabe qual foi a decisão da liderança da igreja? Demitido sumariamente. 7 meses sem salário de pastor.
mandado para os limites do país, lá onde só tinha apache, urso e leão da montanha. E ele foi. Se aconteceu com Moisés, se aconteceu com Jonathan Edwards, que são muito mais santos do que nós. E nós? Que Deus os fortaleça. Apesar do aviso ser severo, Moisés também experimentou muita coisa boa. E vocês certamente vão experimentar também. Vamos orar. Deus, coloca a Tua palavra no nosso coração, da igreja e dos formandos, para que o Teu povo Te conheça e ande nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.